vimos, então, a classificação dos bens considerados em si mesmos e suas qualidades, principalmente fungibilidade, consuntibilidade, divisibilidade, singularidade e o que são bens móveis e imóveis, né, e os removentes, tá? Então, a gente viu, né, a característica do bem considerado em si mesmo, vimos o que são bens móveis e imóveis e essas características. Fungibilidade, quando a gente tem a entidade física da prestação, certo? O bem é fungível ou infungível. Nós temos a singularidade, ou o bem é singular, ou ele é considerado individualmente, ou ele é plural, não pode ser individualizado. Nós vimos a divisibilidade, né? O bem pode ser divisível ou não, e a consuntibilidade, o bem é consumível ou inconsumível. Nessa aula de agora, eu quero falar com vocês sobre a segunda classificação, que são os bens reciprocamente considerados, né? São os bens que são considerados olhando para um outro bem, certo? Então, o bem principal sempre será um desses bens, aqui você está olhando, e o bem acessório, então, acompanhará a sorte do bem principal. Qual que é a pergunta que você tem que fazer quando você vai olhar esta segunda classificação dos bens reciprocamente considerados? Quem que é o bem principal e quem que é o bem acessório, tá? Nós temos uma regra geral que é o princípio da gravitação jurídica. O bem principal atrai o bem acessório, tá? Então, tudo que aconteça ao bem principal vai afetar, então, o bem acessório. Um exemplo clássico, eu tenho um contrato de aluguel. Contrato de aluguel é sempre o bem principal e o contrato de fiança será o bem acessório. De tal forma que o bem acessório, gente, ele vai acompanhar a sorte do principal. Pensa comigo. Se eu tenho um contrato de aluguel que é nulo, lembra lá das nulidades da aula de negócios jurídicos? Adianta eu ter um contrato de fiança? Não, porque se o contrato de aluguel é nulo, o acessório, que é o contrato de fiança, vai seguir a sorte do principal, tá? Então, os bens principais, a gente fala que eles existem por si mesmos, exercendo sua função e finalidade independentemente do outro, tá? Quem que é o bem principal por excelência? É o solo, né? Tudo que se liga ao solo é um bem acessório, tá? E os bens acessórios, eles supõem, portanto, a existência de um bem principal, a fim de que possam ter existência. Exemplo, frutos. Eu tenho um bem principal, que é a árvore, e eu tenho um bem acessório, que são frutos. Eu tenho uma academia, tenho um bem principal, que é a academia em si, e um bem acessório, que são os aparelhos de ginástica. Nossa, como eu tô fitness, né? Não vou falar mais disso, que me deu até um arrepio agora. E como a gente tinha visto a classificação dos bens considerados em si mesmos, né, naquelas 5 classificações, nós temos uma classificação para os bens acessórios, certo? Então, nós temos, em primeiro lugar, fruto. Fruto é o bem acessório, quantidade produzida constantemente pelo bem principal, tá? Os frutos, eles têm 3 atributos. Primeiro, eles têm uma acessoriedade, eles são sempre acessórios, tá? O fruto não é o bem principal nunca. O fruto tem valor econômico e o fruto tem renovação constante, diferente dos produtos, que é a segunda classificação aqui. Produto é um resultado obtido de forma não periódica através de uma coisa, tá? Por exemplo, a pedra de uma pedreira, uma hora a pedreira vai acabar, certo? Vai diminuir essa quantidade de pedras até se extinguir a pedreira. O fruto não, claro que um dia ele pode acabar, mas ele produz constantemente, né? Uma plantação de maçãs produzirá todo ano uma safra de maçãs. Agora, o produto, ele não se renova, tá? Então, a principal diferença da classificação de fruto e produto é o fruto se renova, o produto não se renova, certo? O fruto, normalmente, pessoal, decorre de outro bem por força da própria natureza, tá? Ou até pela utilização do bem. Por exemplo, o aluguel é fruto de uma locação, tá? E eles podem ser naturais, industriais ou civis, né? Civis, juros, aluguel industrial é o que decorre da atividade humana e a natural é gerado, por exemplo, pela árvore, certo? Cria de semovente é um exemplo de bem fruto natural. Já um bem exemplo de produto, né? Caneta, livro, certo?
Então, o produto é sempre uma pequena fração de um bem principal e não é renovável. Essa é a principal classificação. Então, a gente tem frutos e produtos. Próxima classificação são as pertenças. Pertença, gente, está lá no artigo 93 e 94 do Código Civil. Tá? Vai dizer assim, é um bem acessório que não integra a estrutura física do bem principal, mas destina-se o bem a três coisas: tornar mais cômodo, mais belo, né? Mais bonito, ou mais melhor, não, melhor, certo? Então, pertença é um exemplo clássico ar-condicionado. Ele não faz parte da estrutura física da casa, que é o bem principal. Pense na classificação reciprocamente considerados, né? Não integra a estrutura física do bem principal, mas ele deixa o ambiente mais cômodo, um ambiente agradável, tá? E a característica da pertença é que, em alguns casos, ela pode não seguir a sorte do bem principal. Você vende a casa e leva teus ar-condicionado para outro lugar, tá? As pertenças, elas têm uma segunda classificação que podem ser essenciais, né? Pertenças essenciais, exemplo, pneu do carro, ou não essenciais, som do carro. Se eu tiro os pneus de um carro, eu estou tirando uma pertença essencial. O carro não consegue andar, mas ele continua sendo um carro. Mas se eu tirar o som do carro, ele vai deixar simplesmente menos agradável andar no carro, porque não tem aquela musiquinha, né? Tá? Então, nós temos essa classificação das pertenças. E elas podem, então, ser separadas sem afetar, ou alienadas, vendidas sem afetar o bem principal. Próxima classificação diz respeito às benfeitorias, que são acréscimos que o homem faz ao bem. Onde que está isso? Artigo 96 do Código Civil, tá? Benfeitorias, elas podem ser úteis, necessárias ou voluptuárias. Úteis são coisas que você faz no bem principal para melhorar, né, claro, a utilidade ali dele. As necessárias são a própria manutenção, né? Então, o telhado está caindo, você faz uma manutenção, você está fazendo benfeitoria. E voluptuárias é quando eu faço alguma modificação que deixa a coisa mais luxuosa, tá? Qual que é a classificação dessa subclasse? Aliás, como é que se classificam as benfeitorias? Ela é sempre necessária, útil e voluptuária, e ela é sempre acessória, sempre tem um valor econômico e sempre é uma conduta humana, tá? Então, exemplo, a piscina que eu já falei para vocês. Eu tenho uma piscina em uma casa, é uma benfeitoria, ok. Útil, necessário, voluptuária. Voluptuária, né? Não preciso ter piscina em casa, tá? Bom, eu tenho uma piscina num clube. É útil, necessária ou voluptuária? É útil, né? Eu posso ter um clube que não tenha piscina, mas que tem outras coisas. Agora, eu tenho uma piscina numa escola de natação, eu tenho uma benfeitoria necessária, porque eu não posso cuspir no chão e sair nadando, né, gente? Tá? Deixa eu ver se tem mais um. A Maria tá aqui esperando. Então, essa classificação dos bens reciprocamente considerados, nós também temos a acessão. A acessão, ela é física ou ela é natural, certo? Bom, como é que eu vou diferenciar uma acessão de uma benfeitoria? O custo da acessão costuma ser maior que a benfeitoria, caso seja uma acessão física. Se for acessão natural, nós estamos falando, né, de aluvião e avulsão, que é quando partes da terra de um lugar se transportam pela erosão, pela chuva para outros lugares, tá? Só para vocês saberem que existem leis com mais detalhes para frente nas outras disciplinas de direito civil, né, que são várias, certo? Então, vamos repassar rapidamente toda a classificação dos bens, que a gente terminou a matéria dos bens aqui. Vamos lá. Nós temos, deixa eu botar aqui, bens considerados em si mesmos, né, que a gente colocou como conceito. Bem, é tudo aquilo, né, que tem valor econômico, qualquer interesse humano juridicamente tutelável, independentemente do aspecto físico, tá? É todo objeto da relação jurídica. Classificamos os bens em bens considerados em si mesmos, não necessitam de comparação, né? Ou bens reciprocamente considerados. Na primeira classificação dos bens considerados em si mesmos, ou eles são móveis ou imóveis, critério da mobilidade,
ou eles são fungíveis ou infungíveis, critério da fungibilidade, né? Fungível é aquilo que eu posso trocar por outro da mesma espécie, qualidade e quantidade. Infungível é aquilo que eu não posso trocar por ser único, né? Nós temos o terceiro, que é consuntibilidade, o bem é consumível ou inconsumível. Exemplo, bolo de casamento. Perdão, o bolo é normalmente consumível e o livro é inconsumível, a não ser que ele seja objeto de venda, tá? Nós temos a singularidade, o bem pode ser considerado como um único bem singular, ou eu tenho um bem que depende de uma coletividade. E nós temos a divisibilidade, o bem é divisível ou indivisível, né? O bolo de noiva é indivisível, o bolo da padaria é divisível, o exemplo que eu dei, tá? Bom, se eu tenho a mobilidade, eu tenho também os semoventes, que eu falei para vocês, que são os animais. Em seguida, falamos do princípio da principalidade do solo, né? O solo sempre será o bem principal, para falar da segunda classificação de hoje, que são os bens reciprocamente considerados, tá? Deixa eu só voltar, então, na matéria de hoje, que eu deixei anotado aqui para vocês. Bens reciprocamente considerados, está no artigo 92, se quiserem marcar no Código Civil, tá? O bem principal, então, atrairá o bem acessório. Bens principais, ele existe por si mesmo, exercendo sua função e finalidade independentemente de outro. Bens acessórios supõem a existência sempre de um bem principal, a fim de que possam ter essa existência, tá? E classificamos, então, em frutos, produtos, pertenças, benfeitorias e acessões. Frutos. Tudo que vem da natureza e tem uma renovação constante, né? Ou, se não vier da natureza, ainda tem renovação constante, exemplo, aluguel. Produto, uma pequena fração de um bem principal, não sendo renovável. Pertença, não integra a estrutura física do bem principal, mas destina-se a tornar esse bem mais bonito, mais cômodo, mais confortável ou ou melhor em algum aspecto, tá? E a pertença tem essa característica de não seguir o mesmo destino do bem principal, nem sempre. Bom, benfeitorias, nós temos acréscimos feitos pelo homem, necessários aqui para manutenção, úteis ou voluptuários, né? E na última classificação nós temos acessões, que é quando a gente, né, coloca coisas a mais aí. O custo da acessão, quando é feito pelo homem, costuma ser maior que a benfeitoria, tá? E eu tenho a acessão natural, que é a aluvião e a avulsão. Tranquilo até aqui, gente? Alguma dúvida nisso aqui? Então, vamos adiante. Bem de família. Vocês já ouviram falar de bem de família? Bem de família, nós temos um tratamento jurídico para evitar que o único bem que sirva de moradia, tanto para o solteiro quanto para o casado, né? A gente fala bem de família, mas pode ser o solteiro também, não seja objeto para pagamento de dívidas, tá? Isso, gente, é para efetivar a dignidade humana através da garantia a um patrimônio mínimo, certo? Hoje nós temos no Brasil 2 sistemas para a instituição do bem de família. Primeiro é o da Lei 8.009 de 90, certo? É uma proteção automática que a lei confere, e o segundo é o do Código Civil, que traz, né, uns requisitos um pouco mais difíceis de serem cumpridos, certo? Bom, vamos falar então do primeiro sistema. A Lei 8.009 de 90, quando ela foi criada, ela trouxe uma grande discussão, porque a gente falava, né, a gente não, alguns doutrinadores falavam que ela traria muito calote, né? Já que eu não posso mais penhorar o único bem do devedor para garantir uma dívida, então eu terei um calote institucionalizado. Os anos passaram, né? De 90 até agora, já foi aí uma boa quantidade de anos, e se mostrou falsa essa afirmativa, tá? Nós temos, então, uma lei que garante a empenhorabilidade do bem de família em algumas hipóteses, e a proteção é automática. Isso está no artigo 3º da Lei 8.009 de 90. Eu vou abrir aqui para vocês. Deixa eu só abrir aqui no site do Planalto e vou ler para vocês. Olha lá.
A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato. Ou seja, meu único bem de família é impenhorável, desde que eu não esteja devendo o financiamento desse bem. Óbvio, né, gente? 3. Pelo credor de pensão alimentícia, resguardados os direitos sobre o bem do seu proprietário, que, como devedor, integre união estável conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida. Ou seja, deveu pensão alimentícia, você tem um único imóvel, ele pode ser penhorado para pagar a dívida de pensão alimentícia. Para a cobrança de imposto predial territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar, ou seja, ficou devendo o condomínio, você pode ter o teu apartamento penhorado para pagar esse condomínio, tá? Para a execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real, então se eu constituir hipoteca sobre o bem imóvel, ainda que ele seja o único, ele pode ser penhorado. Por ter sido adquirido com produto do crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens. E essas são as hipóteses, então, que estão vigindo, tá? Então, no artigo 3º, eu vou ter meu bem imóvel penhorado, eu não vou conseguir ser considerado uma pessoa impenhorável, vamos dizer assim, se eu tiver um financiamento, se eu for credor de pensão alimentícia, para cobrar impostos ou taxas prediais, para execução de hipoteca, por ter adquirido como produto do crime ou por indecorrência de contrato de fiança em contrato de locação. Tá? Então, são essas 6 hipóteses em que eu não terei a proteção da impenhorabilidade do bem de família, certo? O que acontece, então? Basta eu ter um único bem imóvel para ele ser considerado bem de família, porque eu me enquadro aqui nas outras hipóteses, né, da Lei 8.009, né? Se eu não me enquadro nesses incisos, quer dizer que meu bem é impenhorável. Agora, o sistema lá do Código Civil, gente, ele tem outras exigências maiores, né? Eu tenho que ir ao cartório constituir o meu único bem imóvel ou, né, um dos meus bens como impenhorável. Na verdade, a proteção do Código Civil, que é a proteção convencional que a gente fala, ela é para pessoas que têm um patrimônio maior, né? Não é para gente que está pagando minha casa, minha dívida, certo? Então, eu tenho lá 2, 3 imóveis e quero constituir esse bem imóvel como um bem impenhorável pela impenhorabilidade do bem de família. Para que eu constitua essa impenhorabilidade de acordo com o Código Civil, eu tenho que dar uma garantia lá no cartório, tá? Então, o que acontece? Eu, pessoa normal, né, tenho um único bem imóvel, ele só será penhorado em 6 hipóteses. Agora, se eu tenho lá um patrimônio maior e quero deixar um desses bens como bem de família, ele só será penhorado em 3 hipóteses. Então, a proteção do Código Civil é bem maior do que o sistema legal da Lei 8.009, tá? Agora, conte para mim, você já pensou em ir no cartório constituir um dos seus bens como bem de família? Aposto que não, né? Você mal, né? Quem tem um bem imóvel já fica feliz da vida. Imagina ter mais para escolher um deles para instituir bem imóvel. E outra coisa, o brasileiro não costuma se precaver, se prevenir de escolher, né? E fazer todo esse processo. Espera primeiro acontecer a desgraça para depois correr atrás de arrumar, tá? Então, hoje nós temos uma predominância fática do sistema de proteção da Lei 8.009, em que eu terei meu bem imóvel penhorado em 6 hipóteses, que é aquelas que eu li para vocês no artigo 3º. Poucas pessoas se utilizam da proteção do Código Civil, né, de ir ao cartório, constituir um bem imóvel, prestar uma garantia lá, né, ou seja, contar lá no cartório que você tem, além daquele imóvel de 100 mil, mais 200 mil em patrimônio ou dinheiro, que possa garantir suas dívidas, né? Pagar lá as taxas do cartório para constituir um bem de família, tá, gente? Então, claro, nós vamos afastar a única propriedade da penhora,
porque a lei assim o diz, em 2 sistemas. O que é para todo mundo, né? A Lei 8.990 é para todo mundo, e o do Código Civil, tá? Bom, por que existe isso? Nós temos, na verdade, pessoal, 3 metas fundamentais para garantir a dignidade máxima do ser humano, tá? Primeiro é moradia, segundo é dignidade e terceiro é solidariedade. Então, sem moradia, a gente fala que o ser humano não pode ter dignidade. Tá? Então, por isso que tem a proteção à não penhora do único bem imóvel da família. Por quê? Porque a moradia garante proteção física, proteção psíquica e também garante um patrimônio mínimo ali, certo? E o que é o bem imóvel em si? O bem imóvel, gente, esse bem imóvel, perdão, bem de família, é o próprio bem imóvel mais os móveis comuns que guarnecem aquele bem, certo? Então, eles não vão poder entrar na sua única casa para penhorar a sua máquina de lavar, para penhorar, né, os cristais da cica da sua avó e assim por diante, tá? Então, tudo que é bem imóvel, ou seja, o único bem da família, mais os móveis comuns, não poderão ser penhorados para pagar qualquer tipo de dívida. A gente faz uma distinção entre o que é essencial e o que é normal, tá? Antigamente, né, no passado, os bens essenciais não eram penhorados. Então, o oficial de justiça ia lá e dizia o que era oficial ou não. Hoje é o normal, né? Eu tenho um micro-ondas lá, chique, eu tenho uma geladeira daquelas de 3 portas, é normal, né? Ele não é só apenas essencial, é normal que você tenha em casa. Agora, se o oficial de justiça chega na sua casa e tem um quadro do Picasso, obviamente, embora o seu bem imóvel esteja protegido contra a penhora, o quadro do Picasso não é normal ter em casa e vai ser penhorado para pagar a sua dívida, certo? Então, veja só. O STJ diz que nós temos essa normalidade dos bens em duplicidade também, né? Tenho 2 geladeiras, né? Normal, tem casa que tem muita gente em 2 geladeiras, tá? Eu tenho, sei lá, coisas que guarnecem a casa em geral, tá? Então, o Código Civil é um sistema preventivo, você tem que averbar, né, na matrícula do imóvel, aquele bem imóvel, como um bem de família, tá? Então, é um instrumento público, fica registrado como bem de família e é muito pouco usado, certo? Todo mundo opta mais, né? Nem opta, porque nem sabia que isso existia, uma proteção legal, já que é dada automaticamente a todos, desde que você comprove que aquele é o único bem da família. Ótimo, professor. E se eu tiver 2 imóveis? Como é que eu vou saber qual que é o bem de família, que não pode ser penhorado, e qual que pode ir à penhora? A regra geral é que o bem que sirva de moradia não irá à penhora. Tá? Você tem uma casa na cidade e outra na praia. Eles vão penhorar qual casa? Se você mora na praia, a casa da cidade. Se você mora na cidade, a casa da praia. Tá? A regra geral é que se penhora, então, quando você tem mais de um bem de família, aliás, né? O bem de família seja considerado aquele em que você mora, tá? Isso também é entendimento jurisprudencial. E outra coisa, um sistema afasta o outro. Se você optar pela proteção do Código Civil, ir lá no cartório registrar, você não pode, né? Não vai se servir do sistema da Lei 8.990, até porque o Código Civil protege mais. Se você usar só a Lei 8.990, que é a proteção automática, não tem como você usar o Código Civil, porque você não foi até o cartório constituir um dos seus bens como bem de família, tá? Então, vamos ver essa distinção entre o sistema legal e convencional. Legal da lei, convencional do Código Civil. Na forma de constituição, o convencional é pela iniciativa do devedor, e se casados, pela vontade de ambos. No sistema da lei, né, da Lei 8.009, legal, é automático. Extensão da empenhorabilidade, ou seja, o tamanho da pressão, da proteção no sistema convencional do Código Civil, é quase absoluta, né? Você só vai perder aquele bem imóvel registrado em cartório se as dívidas forem anteriores ao registro em cartório
ou por dívida própria terreno, ou seja, da própria coisa, né? Eu tenho lá dívida de condomínio, que é própria da coisa, do bem que eu constituí, vou perder, certo? O sistema legal da Lei 8.009 tem menos proteção, eu vou perder em 6 hipóteses que eu li para vocês. No sistema convencional, se exige uma solvabilidade, ou seja, solvência, né? Eu tenho que demonstrar que eu tenho mais 2 vezes o valor daquele bem que estou considerando bem de família, tá? Essa solvabilidade significa, então, que eu continuo sendo solvente para quitar as minhas dívidas, ainda que tenha constituído o bem de família, certo? Na indicação do bem imóvel, no sistema convencional do Código Civil, só vale a pena fazer se eu tiver vários bens imóveis, né? Daí eu posso indicar até o de maior valor. No sistema legal, eu tenho 2 critérios. Primeiro, o STJ decidiu, né, destinado à residência ou moradia, e num segundo momento, se eu não conseguir fazer essa diferenciação, sempre o de menor valor, tá? E nós temos aquela hipótese que eu sempre gosto de destacar, né? Se você for fiador, o seu bem imóvel poderá ser penhorado, né? Então, um conselho que eu dou todo semestre para vocês é que não sejam fiadores. Porque se você for fiador de alguém, a pessoa ficar devendo os aluguéis, é o teu imóvel, ainda que seja o único bem, você não tenha mais nenhum outro, vai ser penhorado de qualquer maneira em razão dessa dívida da fiança, tá? Isso foi uma alteração que eles fizeram em 91 na lei 8.009 de 90 e que está aí até hoje, certo? Então, o outro não paga e é o teu bem imóvel que vai ser penhorado. Então, não sejam, gente, fiadores em hipótese nenhuma de ninguém, certo? Bom, pessoal, aí nós temos, eu passei a escada ponteando na frente dos negócios jurídicos antes da matéria de bens, tá? Então, hoje eu queria terminar com vocês bens e quero fazer uns exercícios com vocês sobre os negócios jurídicos, que a gente aprende fazendo esses exercícios, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar mais uma reunião agora para resolver os exercícios juntos. E o exercício sobre os bens que a gente terminou hoje, a matéria agora, eu vou deixar no sistema valendo 4 pontos, tá? 8 questões sobre bens valendo 4 pontos na média. A prova vai valer 6, essas 8 questões vão valer 4 pontos. Podemos combinar assim? E as questões do negócio jurídico, eu vou marcar outra reunião agora para a gente ver juntos. Eu mandei para vocês as questões já, né? A Beth mandou para vocês. Diga, Rafa. O resumo eu não postei ainda, Rafa. Eu vou postar, tá? Simplesmente não gravou. Não gravou a aula da semana passada. Não sei o que aconteceu. O crepe que deu aqui, não baixou para mim a aula. Professora. Professora. Diga, Natália. Então, você tinha passado um resumo pra gente que valeria 1 ponto, né? Eu esqueci, né? Eu esqueci que eu coloquei esse resumo para vocês, né? Que eu fiquei com dor de garganta. Tá bom, então vamos fazer assim, eu vou fazer 6 questões valendo 3 pontos de bens, pode ser? 1 ponto do resumo e 6 da prova, beleza? Bem lembrado. Então tá, gente, eu vou marcar a reunião agora é 19h40, para 19h50 a gente já começa a resolver os exercícios de negócio jurídico, tá bom? Já voltamos, vou mandar o link ali para a Beth, vocês já voltam aqui comigo em outra sala. Beijo, beijo.